Boa noite. O primeiro secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Ademir Domingues. Presente. Amauri Paula de Arruda. Presente. Bruno Augusto Rosa. Presente. Carlos Roberto da Costa. Presente. Darcy Soares de Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin. Presente. João Paulo Urias. Presente. Robson de Oliveira. Presente. E Rogério Fogaça. Presente. Havendo o número regimental, invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para em pé ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo vereador Ademir Domingues. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã os vossos favores e pela noite a vossa fidelidade, com a lira de 10 cordas e com a cítara e com o murmúrio da harpa, porque vós me alegrais. Senhor, com as vossas obras, exulto com as obras das vossas mãos. Senhor, como são magníficas as vossas obras, quão profundos aos vossos desígnios. Homem insensatos não compreende e a fatu não penetra nessas coisas. Embora os ímpios germinem com a erva e as floresçam os que praticam a maldade, estão destinados a eterno extermínio. Amém. Ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Porangaba.
Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero aprovada. O segundo secretário fará a leitura dos ofícios número 234/2019 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha projeto de lei número 39/2019, que autoriza o aumento do valor do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais e da outras providências. Boa noite a todos. Ofício número 234/2019. Porangaba, 11 de outubro de 2019. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo, acompanhado das respectivas justificativas, o qual tem por finalidade autorizar o aumento do valor do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais para votação, colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 39/2019. Autoriza o aumento do valor do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais e da outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Porangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o aumento do valor do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais de R$ 200 para R$ 300. Artigo 2º. O valor do Vale Alimentação poderá ser ajustado anualmente por decreto municipal, desde que observados os índices oficiais de correção monetária do período, IGPM. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 05/2018, surtindo seus efeitos legais a partir de 1º de dezembro de 2019. Porangaba, 11 de outubro de 2019. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis tem por objetivo autorizar o aumento do valor do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais e da outras providências. A medida se faz justa e necessária e respalda-se no interesse público, considerando a defasagem já acentuada do benefício a que fazem jus os servidores públicos municipais. O cartão de Vale Alimentação foi instituído no município em 2009 por meio da Lei número 09/2009, em substituição às cestas básicas convencionais, que eram fornecidas aos servidores municipais ativos.
proporcionando a esses o poder de escolha quanto aos produtos e gêneros alimentícios de sua preferência, adquiridos em estabelecimento comercial conveniado, mais vantajoso e da forma que melhor lhe aprouver, sem a perda do benefício. No entanto, os valores dos produtos nas prateleiras dos supermercados sofrem alterações diariamente, e no intuito de garantir o direito do servidor público municipal, rever os valores periodicamente em observância ao real poder de compra do Vale Alimentação, que tem natureza salarial. É medida de extrema relevância a fim de que os servidores municipais sejam devidamente remunerados pelos serviços prestados ao município e à população, e a fim de cumprir todos os regimentos legais quanto a despesas /2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o cronograma para a operação tapa-buracos e recapeamento das ruas de nossa cidade. Justificativa. Há muito tempo que as ruas de nossa cidade estão necessitando desses reparos com urgências, pois em várias delas está quase que impossível de se transitar, devido a buracos em toda a sua extensão. Inclusive, os vereadores aprovaram em regime de urgência projeto de lei com rúbricas para despesas com pavimentação asfáltica e recape das ruas de nossa cidade, conforme contratos de repasses número 86, 65, 77/2018, número 82, 92, 04/2016 e número 790050-2013, oriundos do Ministério das Cidades. E até agora não foi dado início a nenhum melhoramento nas ruas da nossa cidade. Essa indagação é necessária, até porque semana passada os moradores da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, em entrevista para alguns vereadores desta Casa de Leis, também gostariam de uma resposta para esse grave problema. Pelo acima exposto, e para que esse vereador possa responder às indagações de vários munícipes a esse respeito, é que faço tal reivindicação, podendo dessa forma dar transparência ao uso do dinheiro público, motivo maior desse requerimento. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 8 de outubro de 2019, Eduardo Bertin, vereador. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento número 39/2019, aprovado por unanimidade. Segundo o secretário, fará a leitura do requerimento número 42/2019, que requer para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a possibilidade de mudar o local da lixeira existente na entrada da estrada municipal João Batista Bertin, em nosso município. Requerimento número 42/2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal qual a possibilidade de mudar o local da lixeira existente na entrada da estrada municipal João Batista Bertin, em nosso município. Justificativa. É de conhecimento de todos que, no passado, foram retiradas todas as lixeiras existentes na beira das estradas municipais pelo Poder Executivo. A lixeira acima mencionada, a continuar no mesmo local que está, é perigosa, podendo acontecer algum acidente. Caso aconteça alguma coisa no local, de quem será a responsabilidade? Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 14 de outubro de 2019, Eduardo Bertin. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 42/2019, aprovado por unanimidade. Segundo o secretário, fará a leitura do requerimento número 43/2019, que requer para que seja oficiada a Sabesp substituição e prolongamento de rede de água no bairro Serrinha de Baixo, em nosso município. Requerimento número 43/2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a Sabesp a substituição de rede de água fina, PAD, por tubulação normal da propriedade do senhor Dionísio Bertin até a propriedade do senhor Erasmo Martini, e da citada propriedade em diante prolongamento de rede de água, atendendo todos os moradores do local que assinaram o abaixo assinado que acompanha esse requerimento. Cópia em anexo. Requer ainda que cópia desse seja enviada ao senhor prefeito municipal. Justificativa. O pedido em tela é de suma importância,
visto que a água é o bem maior. E sendo feita a substituição e prolongamento dessa rede de água, estaremos beneficiando mais de 30 famílias, proporcionando mais comodidade a todos que ali residem, motivo maior desta reivindicação. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 14 de outubro de 2019, Eduardo Bertin. Coloco em discussão. Com a palavra, nobre vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, gostaria de começar aqui o debate em relação ao requerimento falando que sou sim favorável ao requerimento do vereador Eduardo Bertin. É importante que o vereador se faça presente em todo o município, inclusive na zona rural. O anexo do abaixo-assinado, isso demonstra que o vereador tem atuado na zona rural, isso é importante. Eu só gostaria de frisar, lembrar, memorar, deixar registrado na ata dessa casa, mais uma vez, que o vereador trata sobre substituição e prolongamento da rede de água. Então gostaria de lembrar a todos, para aqueles que não se recordam, que no programa de governo do atual prefeito, ele trata sobre a questão da água da seguinte maneira, vou até ler conforme consta no plano de governo. Rede de água rural. Buscar parceria com a Sabesp para extensão da rede de água para toda a zona rural do município, sem qualquer custo aos produtores rurais. Ou seja, se quiserem cobrar de alguém, se quiser pagar, enfim, o dinheiro é de cada um, mas prometeram de graça. Então, palavra dada é flecha lançada, não volta atrás. Pelo menos eu tenho isso comigo. Então, se quiserem cobrar de alguém, morador, eu, se fosse você, cobraria o que o prefeito prometeu. O que o senhor Edivaldo e o senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho prometeu. Mas, enfim, fica aqui o alerta, sou favorável ao requerimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 43/2019 é aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do requerimento número 44/2019, que requer para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que proceda a reparos na estrada do bairro dos Cretos, em nosso município. Requerimento número 44/2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que proceda a reparos no leito carroçável em toda a sua extensão na estrada do bairro dos Cletos, em nosso município. Justificativa. Há anos que os moradores daquele bairro solicitam e esperam por melhorias e até o presente momento nada foi feito. Colocando raspa de asfalto já estaríamos amenizando um pouco a situação calamitosa em que se encontram. Como o referido bairro já se encontra dentro do perímetro urbano, merece uma melhor atenção por parte do Poder Executivo Municipal. Motivo dessa justa reivindicação, Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 14 de outubro de 2019, Eduardo Bertin. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 44/2019, aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do requerimento número 41/2019, que requer para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre a possibilidade de implantar iluminação pública no loteamento Sítios e Recreios IP1 em nosso município. Requerimento número 41/2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porangaba, indagando sobre a possibilidade de implantar iluminação pública no loteamento Sítios e Recreios IP1 em nosso município. Justificativa. No citado loteamento residem dezenas de famílias e com a falta da referida iluminação pública, o local torna-se perigoso, necessitando com urgência desse melhoramento. Cópia das contas de luz em anexo. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 10 de outubro de 2019, Carlos Roberto da Costa. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 41/2019, aprovado por unanimidade.
O segundo secretário fará a leitura do requerimento número 40/2019, que requer para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal implantação de uma pista de motocross em nosso município. Requerimento número 40/2019. O vereador Darcy Soares de Almeida Júnior Uno, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa diretora, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma pista de motocross em nossa cidade. Justificativa. Tal requerimento se justifica ao fato de que a prática de motocross vem mobilizando um grande número de praticantes em nossa cidade, fazendo necessária a construção de uma pista, dotada de toda a infraestrutura necessária para a realização dos piseiros e também de eventos oficiais. Assim sendo, tendo em vista que a prática de motocross é uma das poucas opções de lazer de nossa cidade, através da construção de uma pista definitiva, nesse sentido, temos convicção que a pista em local definitivo, além de todo o lazer que proporcionará, também criará ao longo dos anos uma tradição, o aumento do interesse do público e, consequentemente, estimulará o turismo. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 8 de outubro de 2019, Darcy Soares de Almeida Júnior. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 40/2019, aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do requerimento número 45/2019, que requer para que seja oficiada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, informações sobre expansão da entrega de correspondência nas zonas de expansão urbana em nosso município. Requerimento número 45/2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na pessoa de seu superintendente estadual, indagando sobre a possibilidade de expansão da entrega de correspondências nas zonas de expansão urbana em nosso município. Justificativa. Esse vereador foi procurado por moradores que fazem parte da zona de expansão urbana do nosso município e que, por hora, não vislumbram tal atendimento. Tal indagação e resposta é de grande valia, visto que assim poderemos tal uma resposta mais concreta e segura aos nossos munícipes. E se podemos falar em algum prazo para que tal medida seja providenciada. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, 14 de outubro de 2019, João Paulo Urias. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento número 45/2019, aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do requerimento número 46/2019, que requer moção de congratulações a todos os professores da rede municipal e estadual do nosso município. Requerimento número 46/2019. Requer a mesa diretora, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, moção de congratulações a todos os professores da rede municipal e estadual de ensino do nosso município, pela comemoração ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. Requer ainda que do deliberado seja encaminhada a todas as escolas do município, dando ciência a todos os professores da manifestação desta Casa de Leis. Justificativa. No Brasil, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. A cada dia que passa, a educação vem ocupando perante a sociedade o seu verdadeiro valor. Professores e educadores são dignos de tão nobre título, pois semeiam o aprendizado e o conhecimento. O valor da educação é incalculável, mas é com certeza o alicerce de uma nação mais forte e rica. O trabalho é sublime e deve receber todas as láureas da sociedade, apesar de nem sempre remunerados à altura. Grande parte dos professores resistem e continuam apaixonados por seus trabalhos. Os educadores têm a arte de criar, renovar, construir, tudo isso, como forma de tomar a arte pedagógica mais eficaz. A esses homens e mulheres, o nosso muito obrigado por fazerem do aprendizado não apenas um trabalho, mas um contentamento. Pelo acima exposto, nada mais justo que o Poder Legislativo, através dos vereadores, que representam toda a população, prestar esta singela homenagem a todos os professores,
pois sem professor nenhuma outra profissão existiria. Tudo passa pelas mãos do professor. Parabéns, professores, pelo seu dia. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 14 de outubro de 2019, Bruno Augusto Rosa. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 46/2019, aprovado por unanimidade. Segundo o secretário, fará a leitura do projeto de lei número 40/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e da outras providências. Projeto de lei número 40/2019, dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e da outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão ordinária realizada no dia 15/10/2019, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Anisael José Ribeiro, atual Rua 9 do loteamento Adonai, nesta cidade. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, 14 de outubro de 2019, Bruno Augusto Rosa. Justificativa. Nosso homenageado, senhor Anisael José Ribeiro, conhecido como Misa, nasceu em Torre de Pedra em 28 de maio de 1914. Casou-se com Célcia Miranda Ribeiro em 1935. Teve 4 filhos. Astrogilda Miranda Ribeiro, professora. Efraim José Ribeiro, faleceu aos 13 anos. Eide Miranda Ribeiro, faleceu aos 9 meses. E Adires José Ribeiro, advogado e empresário. Exerceu em Torre de Pedra a profissão de comerciante de cereais e de tudo o que a região produzia, pois era o único comprador e transportador da cidade para São Paulo. Da capital também trazia todo o mantimento para o comércio local. Em 1944, mudou-se com a família para Porangaba, pois a estrada de acesso Porangaba-Torre de Pedra, nem apedregulhada era e não podia, na época de chuva, chegar em casa para ver a família. Por muitas e muitas vezes ficou com o seu caminhão encalhado nas estradas. Também precisava de escola para os filhos, pois em Torre de Pedra poucos professores ficavam até o final do ano. Em Porangaba continuou por muitos anos com a mesma profissão, tornou-se o único fornecedor do comércio. Era comprador de cereais, aves, ovos de todo o município que as transportava para São Paulo. Teve uma vida bastante social, era hospitaleiro e tinha prazer em ajudar a todos que dele precisassem. Faleceu em 15 de fevereiro de 1994. Pelo acima exposto é que seu nome deve perpetuar para sempre na memória de todos os porangabenses, tendo seu nome gravado na placa de denominação da rua citada no projeto de lei em tela. Porangaba, 14 de outubro de 2019, Bruno Augusto Rosa. O projeto de lei 40/2019 será encaminhado para as comissões competentes para seus devidos pareceres. Nada mais havendo no expediente, passaremos para a ordem do dia. A sessão será suspensa por 10 minutos para os pareceres do projeto de lei número 39/2019.
segundo secretário fará a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Referência, projeto de lei número 39/2019. Autoria, senhor prefeito municipal. Assunto, autoriza o aumento do valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais e da outras providências. Do parecer. Inicialmente, cumpre dizer que foi respeitada a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, uma vez que o projeto de lei visa a instituição de benefício ao ser concedido aos servidores municipais, sendo do prefeito iniciativa de proposta desta natureza, tendo em vista que o que dispõe a Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Quanto à competência, também não há qualquer óbice, uma vez que se trata de interesse local municipal. Em linhas gerais, verifica-se que o projeto está de acordo com as normas legais, uma vez que apenas atualiza os valores do vale alimentação e o faz por meio de lei específica. Feitas tais considerações, verifica-se que esta comissão é favorável à tramitação do projeto de lei número 39/2019. É o parecer, Porangaba, 15 de outubro de 2019, Comissão de Justiça e Redação, relator João Paulo Urias. Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Assunto, projeto de lei número 39/2019, que autoriza o aumento do valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais e da outras providências. É dever desta Comissão Permanente emitir parecer sobre proposições que acarretem responsabilidades ao erário público municipal, visto que o projeto de lei acompanha a declaração do impacto orçamentário financeiro. Esta comissão resolve pela aprovação de referido projeto de lei, cabendo ao plenário deliberar a respeito. É o parecer, Porangaba, 15 de outubro de 2019, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Darcy Soares de Almeida Júnior, relator, Bruno Augusto Rosa, presidente, Robson de Oliveira, membro. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos aprovado por unanimidade. Concedo. Requer a dispensa da leitura do referido projeto, que é o projeto de lei número 39, tendo em vista que o mesmo já foi lido na presente sessão, para que seja votado já. Coloco em discussão o requerimento verbal. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 39/2019, que autoriza o aumento do valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais e da outras providências. Com a palavra, o nobre vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, gostaria de começar minha palavra dizendo que sou favorável ao projeto de lei. Só me causou uma certa estranheza, desta vez, tratando-se de assuntos que abordam os funcionários do Poder Executivo, o prefeito não pedia a dispensa dos pareceres. Tudo que ele manda, ou praticamente tudo que ele manda, ele pede a dispensa, mas dessa vez, como é algo que aparentemente não é do interesse dele, ele não quis a dispensa, quis tramitar por essa casa. Mas como a gente, de certa forma, assim, já vem aprendendo, goela abaixo, no português bem claro, com o modus que ele vem tratando essa casa, onde tudo que chega já tem que sair aprovado pelo dia, então por que não esta casa aprovar também esse projeto no dia de hoje?
acredito que não há nenhuma objeção em relação a isso. E além disso, só gostaria de frisar aqui que o prefeito ele está passando de R$ 200 para R$ 300. É uma quantia considerável, sim, há de se considerar esse valor, são R$ 100 a mais. Mas eu gostaria de dizer e frisar mais uma vez, assim como já frisei em sessões anteriores, que há sim, vislumbra-se a possibilidade de, no mínimo, meio salário mínimo de vale alimentação aos funcionários. O prefeito, sendo oriundo do sistema bancário, eu acredito que ele saiba fazer conta. Então, se quiser, dá o aumento. Mas, para ele, para os funcionários, serão só R$ 100 a mais. Ano que vem, aqui nesta casa, será votado o novo salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e do secretariado. Será que vai ser só R$ 100 a mais que vai ser dado? Enfim, vamos recordar disso. Então, sou favorável ao projeto e gostaria de frisar que R$ 100 está bom? Não vamos reclamar de R$ 100, mas poderia ser muito mais. É isso, presidente. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 39/2019, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passaremos à palavra livre. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Eduardo Bertin. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Peço licença ao senhor presidente a cumprimentar a plateia presente. Boa noite, plateia presente. Boa noite, quem nos assiste por internet. Quero aqui hoje comentar sobre esses requerimentos aí o qual eu dei entrada nesta Casa de Lei. Sobre o requerimento número 39 aí, que requer para que seja aí oficializado o prefeito sobre a informação do cronograma da operação de tapa-buraco e recapeamento das ruas de nossa cidade. O que acontece? A gente sabe que, decorrente já esses 3 anos que estamos encerrando aí, já tramitou aqui nesta casa projeto, aonde nós votamos aí onde foi pedido adicional de crédito, a gente votou, foi recebido, e até o presente momento a gente vê que as coisas cada vez estão pior, em termos de buraco, quase em toda a extensão de nossa cidade. E aqui, como usar o termo aí mais conhecido, para não estar falando só o nome da rua, que muitos talvez não sabem do qual estamos falando, mas assim, sobre aquela rua do Pesqueiro. Quanto tempo ali ela ficou pelo desdeixo ali, aí vieram, retiraram, puseram ali o material qual seria aquela raspa, se passaram mais um tanto tempo, agora novamente vieram fazer esse outro tipo de serviço, além disso com as lombadas também ali. O que acontece? Veja em que situação que se encontra praticamente o centro da nossa cidade, a maneira que está sendo tratada e cuidada desta forma. Eu já aqui em outras sessões anteriores já falei sobre esta rua ali, até mesmo mencionei sobre os cuidados, já que fez aquele tipo de reparo, vamos falar assim, que viesse, já que é um reparo, um tapa-buraco, que viesse tendo os cuidados periódicos aí, de toda a tarde então ali jogasse ali um caminhão-pipa de água, mantesse sempre úmido para que não subisse o pó, e isso a gente ia ver que estava no trâmite talvez um pouquinho mais legal do que a maneira que se encontra, porque uma estrada daquela ali, uma rua, se tornou uma estrada dentro de um centro da cidade com tanto de pó subindo, a gente vê aí que é um desdeixo até de uma situação bastante complicada. Então isso eu venho fazer esse requerimento em toda a extensão da nossa cidade que a gente vê, e o que trouxe mais a eu fazer sobre também a verba que já tem entrado. Igual eu já falei em outras vezes, não sei se é motivo de licitação, seja qual for, mas o executivo está lá para tratar e sim cuidar dos interesses
mas é onde a gente vê que está desleixado. Então, está aí esse requerimento, agradeço aí o apoio, a colaboração de todos, como também o requerimento aí que eu fiz, o 42, veja bem, eu até parabenizo pelo tipo de trabalho que foi feito, uma lixeira ali de alvenaria, um trabalho bem caprichado, até parabenizo pela qualidade. Até então eu mesmo já construí nesse mesmo modelo, dentro, onde foi tirado até o modelo dentro de loteamento, porque já houve a retirada das lixeiras, daquelas lixeiras de gaiola de ferro que tinha na beira das rodovias. Então ali foi construído uma agora com alvenaria, feito reboco, escrito lá lixo orgânico e lixo reciclável, beleza. Só que veja bem, voltou a ser colocado no mesmo lugar na beira da rodovia. Então o que eu venho aqui mencionar, porque já me reclamaram para mim, muitas pessoas falaram aí sobre se foi retirado a lixeira da beira de todas as rodovias do nosso município, para não causar tais acidentes como já foi cometido, até morte, a gente já tivemos nessa situação dentro do nosso município, mesmo aí com catador de lixo, como alguém que estava trafegando para jogar o lixo. Agora veja bem, um lugar daquele, local daquele ali, até está no requerimento, caso venha acontecer algum acidente ali, quem é que vai ser o responsável agora daqui para frente, sendo que a própria prefeitura veio construir, e se lá atrás ela mesma veio retirar. Então resta aí uma dúvida, o qual a gente tem que ter esse esclarecimento para passar aí para os munícipes aí. Aí, vamos lá, está aqui também o requerimento 43, onde fala aí sobre a troca de rede, que ali foi feito um quebra-galho, desde a propriedade, né, do Dionísio, até um certo trecho ali, vários anos atrás já, com um PAD, aquela mangueirinha bastante fina, o qual não está sendo compatível o uso, mas ainda aqueles moradores estão tendo ali. Mas o qual o bairro, eu sempre falo, a Serrinha sempre foi um bairro que, pelo conhecimento em que nós temos aí, muitos, se trata assim, que um bairro até mais carente, mais pobre do nosso município. Graças a Deus, hoje uma Serrinha ali já se transformou muito de muitos anos atrás que se encontrava. Mas eu, numa situação, num certo dia aí, quando a gente estava se tratando um assunto de iluminação pública no loteamento Lago Azul, e do qual estava na mesma época tratando de iluminação pública aqui na rua 4 de junho, a troca de lâmpada para LED, e sendo que os moradores do qual o loteamento lá, Lago Azul tinha comprado, e o prefeito, na época, ele queria fazer a troca, ele tinha sim feito, pegado o mesmo eletricista que foi ali contratado para fazer ali no Lago Azul, só que ele queria substituir a 4 de junho primeiro, porque chegou em cima do feriado, não fez a correria com o eletricista com antecedência, e do qual ali tinha a promessa em cumprir com a parceria com os moradores ali, naquele exato momento, também naquela mesma data. Aí é onde ele falou comigo, eu estava ali encabeçando essas coisas, a iluminação lá, ele um dia tratou comigo, o próprio prefeito, falou: Eduardo, vamos fazer aqui, deixa lá, nós faz depois, aonde eu mencionei desse jeito. Falei: Luiz, para mim, o mesmo valor que tem um morador da rua 4 de junho, o morador lá do bairro da Serrinha, ele tem o mesmo direito e o mesmo valor. Isso eu já citei para ele lá atrás. Então, veja bem, daí chegamos ali no bom senso, no acordo, foi feito o serviço na data certa, lá o pessoal ficou contente do loteamento, foi atendido, não tenho como falar que não foi feito, que foi feito. Mas hoje a gente vem se tratar aqui de um requerimento sobre pedindo água para o bairro da Serrinha. E quantos prefeitos já passaram aí e falaram: mas lá não é a prefeitura, é a Sabesp. Sim, concordo, é a empresa, é a Sabesp. Só que enquanto não tiver um empurrão do próprio administrador da cidade para pegar no pé da Sabesp, para levar, a gente sabe também que não chega lá. Agora, veja bem, foi promessa já de campanha, a gente sabe disso, e ali é um bairro carente, igual eu falei, e necessita. Então, tendo em vista aí que foi vários ali, tem 31 assinaturas, ainda ficou algumas pessoas lá que não estavam sem assinar, então a gente está entrando com esse requerimento e espero que seja tratado aí tanto pelo executivo quanto para a empresa aí, a Sabesp, que faça aí o seu projeto e venha atender esse pedido aí, que é de suma importância.
Outro requerimento, número 44, que fala aí sobre ali a Rua dos Cretos. Uma rua também que já vem dando o que falar, já não é de hoje. E hoje ela se encontra dentro do perímetro urbano. É uma rua ali, praticamente uma rua estreita, uma rua difícil, até acesso para um maquinário fazer um serviço ali adequado. E a gente sabe que ali muitos fez reclamação. Deu uma chuva, a vala que tem já no meio da rua lá já se torna difícil transitar, o carro já começa a raspar um pouco embaixo. E ali também já teve promessa de levar essa raspa de asfalto naquela rua ali. É um trecho tão pequeno e é onde vai dar muita comunidade ali para os moradores ali travegar ali na Rua dos Cretos ali. Aquela ponte foi substituída há uns tempos aí por tubulação, já foi um excelente, vamos falar, talvez até um quebra-galho, porque até agora não foi feito também ainda a cabeceira, do qual era devido aos cuidados que já deveria de ser prosseguido, né? Mas ali já amenizou um sério dos problemas. E o outro continua, que é o desdeixo ainda. Então, esse requerimento vem aí, vamos ver a resposta que nós vamos ter para que possa dar melhoramento ali. Os demais, eu quero aí agradecer a todos que aí foram favoráveis a esse requerimento, como a gente viu aí que mais requerimento, mais trabalho dos nobres pares aí também, nessa casa, e assim vamos seguindo em frente aí. E vamos ver, porque, veja bem, eleições já está aí, já estamos, como que se diz, para finalizar essa gestão, e igual eu falei, muitas coisas ainda para se fazer, mas cabe aí, nós estamos sabendo que nós estamos aí requerendo, estamos aí correndo atrás, estamos aí cobrando, mas cabe ao Executivo arregaçar as mangas aí e os setores competentes a vir nos atender. São essas minhas palavras, que todos aí tenham uma boa noite. A palavra continua livre. Com a palavra o nobre vereador Uno. Boa noite a todos os presentes, nobres colegas vereadores, nobre presidente da Câmara. Primeiramente, já queria aqui parabenizar todos os professores pelo seu dia. Eu sou filho de... Meu pai era professor, minha mãe era professora aposentada. Na minha família tenho irmãos, tenho tios, tias, primos, então, e muitos amigos também. Trabalhei na escola Joaquim Francisco de Miranda e sei o quanto é difícil, e eu já falei isso aqui na sessão solene, que teve a homenagem à professora Zezinha. Eu sei quanto não é reconhecida a profissão do professor em termos financeiros, e também hoje em dia falta respeito e dignidade ao professor. Então, meus parabéns a todos os professores. Também aqui agradecer que no domingo, dia 6, teve a eleição do Conselho Tutelar. A minha esposa foi uma das candidatas e teve 192 votos. Então, gostaria aqui de usar o microfone da casa para agradecer todos aqueles que depositaram seu voto de confiança na minha esposa. Infelizmente, por apenas um voto, ela não foi uma das eleitas, mas ficou na suplência. Mas mesmo assim, o meu agradecimento de coração a todos aqueles que depositaram voto de confiança. E parabenizar todos os candidatos. Os 5 eleitos, que desempenharão uma função muito importante aqui na cidade. E também aqueles que ficaram na suplência, porque a gente aqui já participou de processo eleitoral e sabe quanto é difícil. A gente teve a gratificação de ficar entre os 9 eleitos, mas sempre é bom levar e lembrar daqueles que também lutaram e não conseguiram se eleger. A luta é difícil, então sempre é bom louvar todos aqueles que participaram. Estivemos conversando com os moradores ali da Rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, em frente ao Pesqueiro, famosa Rua do Pesqueiro, e é triste de ver a situação por que passam aqueles moradores. Recentemente a prefeitura fez uma reforma ali, não pode nem se chamar de reforma, fez não vou falar tapa-buraco, é uma tapeação. E isso deixou mais indignados ainda os moradores ali do setor. A gente teve em conversa com eles, e eu, usando aqui do microfone para cobrar o secretário Jardelino, também o prefeito, que é o que dá as ordens. Teve a justificativa de que não apareceu empresa, mas quem entende sabe que se ele quisesse, ele poderia sim
ter contratado a empresa para fazer aquela obra. Pediu para quem fosse da oposição indicar alguma empresa. Eu indico aqui, prefeito, converse com o Túlio, lá de AMB. Túlio de AMB. Conversa com ele que eu sei que vai dar certo de vocês entrar num acordo aí. E então, está aqui a minha indicação. Só não deixa fazer o serviço igual foi feito na Segismunda Machado lá, que teve que fazer 2 vezes. 2 vezes o mesmo serviço. Também não deixa fazer o serviço igual foi feito aqui na esquina aqui do FISC com o Aurélio Martini ali, que fez uma vez, uma semana depois estava tudo estragado, agora foi fazer de novo. Então, contrata, mas fiscaliza. Fiscaliza para que seja feito o serviço direito. Porém, eu dou aqui a minha opinião, a minha impressão. Ele vai terminar o mandato sem arrumar o trecho da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva. Outras desculpas serão arranjadas. Essa é a minha impressão. Então, pelos motivos que ele tem no íntimo dele, ele não vai arrumar aquele trecho até o final do mandato. Recentemente recebi a visita de um amigo que veio de uma cidade distante, aí, mais de 200 quilômetros. E a gente andando pela cidade com o carro dele. Ele é amigo de faculdade, então nenhum assunto relacionado à política. A gente falou coisa de futebol, coisa de amigos, mesmo de amizade. Ele parou o carro assim, com o carro dele, falou para mim assim, tá feio o asfalto de Porangaba, hein, Uno? Eu não perguntei para ele. Não perguntei. Ele fez o comentário de livre e espontânea vontade. Ele falou assim, tá muito feio o asfalto de Porangaba, não tem condições de andar na cidade. Eu olhei para a cara dele e falei assim, essa é a impressão que os visitantes têm quando chegam na nossa cidade, infelizmente. No final da última administração, eu ouvi críticas, posso falar assim, zoeiras, de o buraco, o termo foi esse, o buraco do João Francisco. Eu parei o carro perto de um local que eu sempre frequento. Alguém que estava lá falou assim, cuidado cair com o carro dentro do buraco do João Francisco. Tudo bem. Eu falei, mesmo, é um buraco, ele é uma falha. 3 anos se passaram, o buraco continua lá, acho que só mudou de nome, né? Agora não é mais o buraco do João Francisco. Logicamente, esse prefeito que está aí, teve a sua estratégia política para se eleger. Como o vereador João Paulo já citou aqui, no requerimento do nobre colega Eduardo Bertin, ele prometeu, sim, prometeu água em toda a extensão da cidade, prometeu arrumar os buracos que tinham, prometeu muita coisa e nada cumpriu. Vai começar agora, para a eleição falta menos de 1 ano. Ele vai entrar no último ano do mandato. Eu pergunto para vocês, o que esse prefeito fez pela nossa cidade? Quando eu recebi a crítica, na época do buraco do João Francisco, eu falei, infelizmente ele deixou a desejar aqui no asfalto, mas ele vai entregar. Ele está deixando o mandato, era no final do mandato, com uma escola. Porangaba tinha a escola Joaquim Francisco de Miranda e Aldo Angelini. Ele entregou uma outra escola. As 2 foram construídas pelo Estado. Essa não, foi construída pela Prefeitura. Ele entregou uma creche, a cozinha piloto, a academia lá, academia do Chuito, academia do idoso, né? E um PA ali no Jardim Adonai. Que a outra administração pôs em funcionamento a escola, porque eu acho que se não tivesse colocado em funcionamento, até hoje estaria abandonada como ficou a academia do idoso e o PA lá no Adonai. Então, eu penso que nenhuma administração é perfeita, mas você tem que terminar com poucos erros e muitos acertos.
Erros vão ter, é óbvio. Agora, eu queria que a população refletisse, porque os muitos erros estão à vista de todos. Eu pergunto onde estão os acertos dessa administração. É muito triste, a gente anda por aí e só encontra reclamação. Só encontra reclamação. Pediram para eu não falar quem, porque é do mesmo lado político, mas me procurou alguém que é do mesmo lado político do prefeito para falar assim, pelo amor de Deus, você que é da oposição, briga lá para ele reformar o asfalto aqui na frente. Não é na Joaquim Miranda, mas não é ali, no trecho em outro trecho da Joaquim Miranda da Silva. A pessoa pediu para não citar o nome porque ela é do mesmo lado político, deve ter amizade, mas eu acho que nem amizade, nem ser do mesmo lado político está satisfazendo mais o município de Porangaba. Infelizmente, é triste de ver. Nós estamos tentando, estamos cobrando, estamos pedindo, fazendo requerimento e indicação, reclamando agora nas redes sociais, reclamando aqui na palavra junto à Câmara, mas pouco efeito tem surtido. Se não depender da vontade política do Executivo, Porangaba não vai para frente mesmo de jeito nenhum. Quanto ao meu requerimento de hoje, recebi alguns amigos que gostam do motocross. Eu confesso que eu não tenho afinidade nenhuma, nem sei andar de moto. E, segundo eles me passaram, é uma coisa simples. Basta, logicamente, um terreno e a máquina de terraplanagem, aí, sei também como funciona da prefeitura, para que façam uma pista. Uma pista que eles disseram simples, para eles praticarem e tal, se reunirem no final de semana, porque eles estão sempre, acho que em Cesarolândia que tem, e da região, e alguns lugares, também não sei, eu desconheço. Mas eles me pediram para fazer um requerimento que é importante e que não é difícil de se fazer. Então tá aí, expliquei que eu ia fazer o requerimento, expliquei que eu tinha certeza que essa Câmara ia aprovar, porque trata-se de um benefício para a cidade, e agora fica no aguardo, mais uma vez, do nobre administrador municipal atender ao não requerimento. Eu agradeço então a todos que aprovaram o requerimento. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, boa noite a todos. Boa noite a quem se faz presente aqui nessa sessão. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Não vou citar nomes, mas gostaria de parabenizar aos jovens que estão aqui nessa sessão. É importante a participação de vocês, compreender como que funciona a nossa cidade na prática, porque não basta só a gente querer que algumas coisas de fato existam, mas existe uma certa burocracia em relação a isso. Então, parabéns a vocês que estão aqui acompanhando isso. Eu gostaria de começar a minha fala com uma frase. Uma frase que eu espero que seja um tanto quanto emblemática. Eu não sou oposição ao prefeito. Eu sou da situação do povo. E por que eu digo isso? Porque, inclusive, eu sou do mesmo partido do prefeito. O prefeito é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. A minha pessoa, este vereador, também é. Mesmo o prefeito querendo me expulsar do partido por mais de uma vez, seu prefeito, eu não sou oposição a você. Eu sou oposição ao seu governo, ao método com que você rege essa cidade em relação ao povo. Porque o povo é o norte do princípio das coisas públicas. E não é isso que a gente tem visto por aí. O povo não tem sido o norte. E para poder corroborar um pouquinho do que eu estou dizendo, gostaria de atualizar aqui alguns dados que com frequência venho trazendo esta sessão, esta casa. Até o dia de ontem, até o dia 13 deste mês de outubro, ou seja, nem metade deste mês, o nosso município já havia arrecadado, receita do nosso município,
R$19.598.358,87. É uma média de R$1.954.835 por mês para tocar o nosso município. Vocês, jovens aí, têm visto alguma coisa de diferença acontecendo? Entra quase 2 milhões na conta da prefeitura por mês. E o que a gente tem visto? Claro que algumas coisas funcionam porque a lei obriga a funcionar. Existe um mínimo de educação, existe um mínimo de saúde, porque eu acho que se não houvesse a lei dando no mínimo os parâmetros mínimos, se depender da vontade do prefeito, talvez nem acontecesse. E por que eu digo isso? Por conta das situações das ruas e dos bairros do nosso município. Por exemplo, a gente estava aqui, outros vereadores já citaram a Rua do Pesqueiro, que é a Rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, mas e a Rua Maestro Cesarino Antunes Correia, que fica aqui na Vila Gutierrez? E a Vila São Judas Tadeu? E a Vila São Francisco de Assis? E a Rua Ciro Alonso? E o bairro dos Nunes? E o bairro dos Mirandas na zona rural, por exemplo, citando apenas um, porque são tantos bairros na zona rural que se eu for ficar falando aqui, da meia-noite a gente tem que encerrar a sessão e eu não terminei de falar do que está precisando ser feito no município. Então, é um tanto quanto desconfortante, chega a dar um certo desânimo, para não falar raiva, que como que entra praticamente 2 milhões e o que a gente vê? O desleixo. Eu sei que não é culpa do funcionário público que está lá executando o serviço que alguém mandou ele fazer, porque eu acho que se dependesse da vontade dele, ele não estaria fazendo da forma que pediram para fazer. Mas enfim, gostaria de trazer aqui mais alguns dados. O jornal Nosso Informativo, que é um jornal da cidade de Conchas, que está aqui na nossa região, vamos dizer assim, circula pela região, até o presente momento recebeu R$ 38.100 da prefeitura, quase R$40 mil, para fazer o quê? E digo mais, para corroborar ainda mais, além dos R$ 38.100 que recebeu da prefeitura, esse jornal também recebeu desse poder legislativo, mais R$ 8.045. Ou seja, o jornal recebeu na casa de R$ 46 mil para fazer um desserviço à nossa população. Por que eu digo isso? Porque no português claro, onde todos dizem, o papel aceita qualquer coisa. E aceitou as desculpas esfarrapadas do prefeito. Por que eu digo desculpas esfarrapadas? Porque tem um puta de um texto, desculpa o palavreado, onde ele enche linguiça, tentando se justificar sobre o que ele não tem feito. Por que ele não faz? Ao invés de ele perder o tempo tentando se justificar do que ele não fez, por que ele não o faz? Enfim, vou pensar algumas palavras do que ele disse lá para rebater alguns argumentos fracos usados pelo prefeito. Ele fala que ele é defensor do regime democrático. Pois bem, o regime democrático que ele tanto fala que defende é o que ele manda os projetos de lei a essa casa pedindo a dispensa dos pareceres. Isso é democracia. Não ouvir este legislativo é a democracia do prefeito. E digo mais, ele fala que a oposição quer denegrir a imagem da prefeitura, uma oposição burra. Pois bem, mais uma vez eu sou o escalafobético da história. Mais uma vez. Porque o burro aqui está querendo fazer alguma coisa pelo município. O burro aqui está querendo que as pessoas consigam ir e vir decentemente. O burro aqui quer que quem tem a condição de ter o seu veículo consiga trafegar de uma forma decente por essa cidade, coisa que não está acontecendo. O burro aqui quer que quem não tem o seu veículo, que chegue até essa rodoviária do município, que é um dos pontos, um dos cartões postais do nosso município, um dos pontos de recepção do nosso município, chega lá e vê o quê? Vê uma barra de ferro segurando um pedaço do teto para o teto não cair na cabeça de alguém. O burro aqui não quer isso, mas fazer o quê? Eu sou burro. Enfim.
Porque o que dá a entender? Tudo que está sendo feito, ou tentando ser feito, porque o tudo que eu digo dá a impressão que é muita coisa, mas se a gente for olhar minuciosamente na prática é quase nada, os serviços paliativos dá a impressão que, no português bem claro, é aquele provisório definitivo. Porque há quanto tempo as coisas estão assim e até agora nada. Ele também diz sobre verbas da oposição. Eu tenho lutado por verbas. Se dependesse da minha assinatura, as verbas aqui estariam. Mas chega a ser um tanto quanto desmotivante, vou até dar um exemplo do que aconteceu comigo, quando um deputado federal mandou R$120 mil para comprar equipamentos para os postos de saúde, e o prefeito resolveu comprar uma caminhonete 4x4, cabine dupla. Para quê? Para quê? Se não fosse através deste vereador e do deputado que destinou a emenda, talvez essa caminhonete estivesse rodando aí, estragando nas estradas e nas ruas que eles não conservam, mas não estaria atendendo ao povo através do posto de saúde. Por fim, conseguimos regularizar essa situação. Mas não é um tanto quanto desmotivante você ir atrás de uma verba e na hora de destinar ela para o povo, o bonitão lá do prefeito querer com que ela seja transformada numa caminhonete, com tantas outras benfeitorias precisando ser feitas? Pois bem, ele diz mais. Ele diz que ele usa na licitação, em que ninguém aparece na licitação, valores de uma tabela federal que é usada pelo convênio da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal. Pois bem, eu, graças a Deus, graças à minha família, tenho uma certa condição que eu consigo ir para Tatuí, consigo ir para Cesário Lange, consigo ir para Torre de Pedra. Esses outros municípios, através do mesmo convênio, através do mesmo banco, que é a Caixa Econômica Federal, conseguem fazer obras de recap, ou seja, usam a mesma tabela. A gente não consegue usar essa tabela? Por que será? Por que será que as empresas não querem receber o valor que eles conseguem executar nos outros municípios? E ele ainda diz que eu, no caso a oposição como um todo, tem que apresentar as empresas, porque até agora nenhuma empresa quis fazer pelo valor. Então, das duas uma. Ou você, senhor prefeito, não está mais rezando o terço e mudou o numeral ordinal para que nenhuma empresa queira vir aqui fazer o serviço, ou então vocês estão brincando de prefeitar aí dentro da prefeitura. Enfim, a licitação já se deu deserta por mais de uma vez. E de acordo com a lei de licitação, numa aspas muito grande aqui, porque é uma lei e ficaria longo explicá-la, de certa forma, já poderia ser vislumbrado a possibilidade de o senhor convidar, de certa forma, quem você quiser. E por que não traz ninguém de AMB dessa vez? Se vocês entrarem no portal da transparência do município, verem os empenhos e for ver as empresas que a prefeitura paga e da onde elas são, te garanto que, no mínimo, a cada 10 empresas, 5 são de AMB. Já trouxe esse alerta aqui mais de uma vez e volto a frisar. Algo de estranho há dentro da prefeitura. Então a gente virou uma subsede da prefeitura de AMB, porque do nada surgem empresas de AMB querendo fazer serviço no nosso município, se bem que dessa vez ele falou que ninguém quis. Enfim, é muito estranho, são muitas estranhezas acontecendo. Então, senhor prefeito, se o senhor não tem a competência de conseguir arrumar 300 metros de rua, saia da cadeira, entregue as chaves do município e deixe para quem consegue fazer. Se o senhor não está tendo competência, abandone o cargo. Por gentileza, em nome de todos os munícipes. E sobre a rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, a lombada está lá. Para quem passa, a lombada está lá. Vocês, mais uma vez, vão desrespeitar as regras, as normas e o que há de enquadrar na questão do asfalto. Por que eu digo isso? Porque a lombada precisa ser pintada. Aquela raspa de asfalto lá consegue ser pintada?
Eu acredito que não. Ou se pintar, vai ser uma rasgação de dinheiro. Mas, enfim, o dia que vocês resolverem pintar essa lombada, que está errado e precisa ser pintada, se for para seguir a regra na ponta do lápis, me chama que eu ajudo, tá? Para não falar que eu sou um opositor burro, vamos colocar a mão na massa junto com vocês. O dia que vocês resolverem pintar aquela lombada que está errada, vocês me chamam. E sobre a iluminação pública da indicação que eu tramitei aqui nessa casa, eu só gostaria de frisar que estou pedindo ela mais uma vez. Essa propositura já tramitou em anos passados, até agora nada foi feito, então estou pedindo mais uma vez. E como já me foi dito dentro do Paço Municipal essa resposta, eu gostaria de torná-la pública para ver se assim alguém cria coragem para executá-la. Porque me foi dito que naquela rua em específico, a iluminação pública não seria colocada porque é uma benfeitoria própria à minha pessoa. Eu lá naquela rua nem moro. Como que é uma benfeitoria para mim? Enfim, quem está pedindo são os moradores, eu estou reivindicando por eles e espero que não seja engavetado. Se alguém aqui acompanha o jornal O Cubo Notícias, pôde ver que eu fiz uma denúncia em relação ao novo lixão que está acontecendo no nosso município. O centro de eventos, que inclusive neste final de semana houve um evento, virou um depósito a céu aberto de sofás, televisões, colchões, pneus, garrafas com água, pneus com água. Por que está sendo deixado lá? Não tem um destino final melhor para ser dado ao que está sendo jogado lá? Enfim, espero que as autoridades competentes deem uma solução ao caso. E espero que não seja através de uma determinação do Ministério Público. Eu espero que a Prefeitura abra os olhos sobre o que ela cometeu de errado e que ela corrija o erro, porque eu acredito que vai ser melhor para o nosso município que ela corrija o erro enquanto é tempo, do que outras esferas tomem partido em relação a isso. Também gostaria de frisar aqui em relação à indicação que eu fiz hoje, que esta casa, o Poder Executivo, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, com perdão, está trocando de carro. O nosso popular 001 vai ser trocado. Então acredito que nada mais justo do que esse carro, entre aspas, velho, seja doado para quem está precisando, como no caso do Conselho Tutelar. Quem acompanha o Conselho sabe que aquele golzinho lá não tem condição nenhuma. Então, espero que seja atendida o pedido, ou se esse carro não puder ir para o Conselho, que seja melhorado então o carro do Conselho, por gentileza. Eu gostaria de frisar também que não sou favorável à troca do carro desta casa, mas já que a maioria acha que precisa ser trocado, enfim, eu sou um nono disso tudo aqui. Também gostaria de dizer que em relação ao requerimento dos Correios, eu fui procurado por moradores de 3 bairros que são extensão de zona rural do nosso município, extensão de zona urbana, com perdão, do nosso município, onde atualmente eles não têm a entrega das suas cartas. Então vamos ver se o Correio consegue atender essa demanda deles. Também gostaria de frisar aqui que foi postado recentemente nas redes sociais que está sendo iniciada as obras do loteamento, vamos assim dizer, Estância Irene. Pois bem, gostaria de frisar que não há bom mocismo em relação à Estância Irene. É uma reivindicação dos moradores e é uma determinação do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, a Justiça, obrigou para que seja feito. Não é porque alguém quis levar até lá, foram obrigados a levar. Inclusive, um vereador desta casa é o proprietário desse loteamento Estância Irene, mas ele nunca se pronuncia em relação a isso. E sobre as obras que a gente tem visto em relação às águas, que é levado para cá, é levado para lá, a gente vê o maquinário executando o serviço de abrir as valas
para que o cano seja passado? Pois bem, me acendeu uma luz aqui. É demandado todo esse serviço para ser levado à água? A água. Mas e a questão do saneamento? E a questão do esgoto? Por que não se aproveita a vala que lá está para que seja realizado o saneamento do nosso município? Ou será que só vai ser entregue em 2035, que é o que está no convênio entre Poder Executivo Municipal e Sabesp? Porque o planejamento é até 2035. Enfim, respostas que deveriam ser dadas. Porque leva água, porque já não levar o esgoto? E até o momento eu não vi nenhuma obra em relação à Avenida Hélio Menck. Esta casa, muito estranhamente, digo mais uma vez, aprovou o nome de uma rua, de uma avenida que nem existe, e até agora eu não estou vendo nenhuma obra nesse sentido. Pois bem, fazer o quê? Eu fiz aqui uma anotação nas palavras do vereador Eduardo Bertin, e lembro, recentemente, onde o vereador, numa aspas muito grande aqui, um perdão da minha parte, diz sobre dar uma chance. Esqueci a palavra exata que o vereador usou em relação ao Poder Executivo, um projeto que ele pediu para ser tramitado nessa casa. Pois bem, até agora nenhuma promessa do Poder Executivo foi cumprida. Será que você ainda não se decepcionou pelo tempo da promessa e até agora nada? Porque a gente só dá chance, só dá chance, só dá chance, e cadê da nossa parte das reivindicações que a gente faz? Vereador. Enfim, eu só sou um nono aqui, e eu sou burro, né? Porque eu sou oposição burra. Esses dias, essa semana inclusive, eu estava sentado ali junto ao banquinho em frente à padaria da Zi. Quem transita pela rua 4 de junho vê aqueles banquinhos ali onde muita gente senta, fica conversando. E por um breve momento eu estive sentado lá. E durante o momento que eu estive lá, uma pessoa que também estava lá, e estávamos uns 4, 5 lá, veio me contar uma situação que até o momento eu não sabia. Antes do prefeito Luiz Uderaldo ser eleito prefeito do nosso município, ele já estava falando lá naquele banquinho, desculpa, vamos colocar as palavras corretas. Estava falando no banquinho do então Zezinho Machado, quando ele tocava o comércio ali, de que ele iria retirar as lixeiras da zona rural. Pois bem, muito me causou estranheza, porque se antes dele ser eleito ele já falava que ia retirar, por que ele inventou então a desculpa de que é um pedido do DR para retirar as lixeiras? O senhor não tem culhão para assumir o que o senhor falou, senhor prefeito? Porque se o senhor já queria fazer, tem o culhão de assumir o que o senhor quis fazer. Não joga a responsabilidade nos outros. Enfim, sobre a live que a gente fez na rua Coronel Joaquim Miranda, acredito que quem viu, viu. Quem não viu, o vereador Uno já fez uso das palavras. Só gostaria de dizer que fui procurado por outros moradores em vários outros pontos da cidade, onde eles também querem agir da mesma forma. Ou seja, a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar dessa cidade, estaremos ao vivo com os moradores fazendo as devidas reivindicações. Cedo uma parte. Boa noite a todos mais uma vez. Só esclarecer aqui sobre o uso da palavra do nobre vereador João Paulo. A chance assim que eu mencionei assim em sessão anteriores, que eu não me recordo, mas assim analisando aqui no meu pensar, tudo que é para ser feito existe projeto. O projeto entra nesta casa. Eu sendo contra o projeto, nós sendo contra, barremos o projeto aqui. Aí tem toda a liberdade para o executivo falar, não, a Câmara rejeitou o projeto, não vai ser feito. Eu sempre pensei da seguinte forma, como fui eleito pelo povo, eleito pelos munícipes, e sempre falei que eu próprio não queria ser pedra no sapato de ninguém, que ele prosseguisse em frente com o trabalho. Então essa é a minha atitude, que sempre o que apresenta ser bom, melhor para a nossa cidade, eu sempre tenho pensado desta forma assim, o porquê ser contra esse projeto. Então a autonomia, sempre que eu aqui fui favorável a algum projeto,
tendo em vista que os merecedores são os mesmos que estão sofrendo por aquela causa. Então, já que está entrando, é o meu ponto de vista, mas cabe a cada um, são nove aqui que pensa, não é eu sozinho que me decido, eu só estou aqui falando pelas minhas atitudes. Muito obrigado. Tá certo. Então, só continuando em relação ao que o vereador disse, realmente, de fato, estamos aqui democraticamente, cada um de nós somos um nono e ninguém é unânime em relação a nada. Só que o que eu acabei querendo dizer, excelentíssimo vereador, é que em relação, por exemplo, às dispensas de pareceres de chegada de dinheiro, vamos assim dizer num português um pouco mais claro. O senhor, seu vereador, daria um cheque em branco à minha pessoa para que eu, de certa forma, fizesse o que eu bem entendesse com a folha de cheque sua? Porque é isso que essa casa faz quando aceita a dispensa dos pareceres do executivo, falando que vai usar o dinheiro para tal coisa. Enfim, o Poder Executivo, por exemplo, pediu a dispensa dos pareceres para receber o dinheiro das emendas para infraestrutura, e o que a gente vê? O que a gente vê? Então, é nesse sentido que eu quis dizer, senhor excelentíssimo vereador. Será que o senhor ainda não se decepcionou em dar o cheque em branco todas as vezes e até agora nada? Mas, enfim, vou terminar a minha palavra aqui. Gostaria de mais alguma parte ou tranquilo? Então, tá bom. Gostaria de parabenizar a todos os professores do nosso município, os que são da rede municipal, os que são da rede estadual, inclusive aqueles que são universitários. Por quê? Porque mesmo não estando presente no nosso município, há uma universidade virtual no nosso município. Então, parabéns a estes também. Porque se nós, 9, a secretaria desta casa, se a cidade é a cidade que é graças aos professores, graças a alguém que ensinou e passou o conhecimento à frente. Então, parabéns, professores. É uma profissão que é muito mal reconhecida. A gente vê aí secretário ganhando 5 pau e vocês ganham o quê? E o que o secretário faz e o que vocês fazem? Enfim, depois vem com demagogia aqui. Então, parabéns, professores. É isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Eu quero aqui agradecer a presença de alguns membros aí dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado pela visita e após o encerramento faremos a foto, né, com os vereadores e os 5 desbravadores presentes hoje aqui nesta casa. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais esta sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 5 de novembro de 2019. Uma boa noite a todos.